Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 14 de janeiro, neste domingo, segundo domingo do tempo comum, o texto do Evangelho que nós acabamos de ler é o texto que apareceu na liturgia do dia 4 de janeiro, antes da Epifania. Exatamente esse texto. E nós meditamos a respeito desse texto. Eu não gostaria aqui de repetir a meditação, mas eu gostaria de falar um pouco, aproveitando esse segundo domingo do tempo comum, da primeira leitura, do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 3 a 10 e o versículo 19. É um texto muito rico, muito interessante. Diz lá que naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a Arca de Deus. O texto da primeira leitura começa dizendo isso. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, próximo da Arca da Aliança. Bom, é preciso contextualizar isso aqui, né? Quem é Samuel? Samuel é o filho de uma senhora chamada Ana, que era estéril, que não podia conceber. E por muitos anos da sua vida, Ana, ela ficou completamente envergonhada, porque, ao contrário dos dias de hoje, que as mulheres não querem ter filhos, no passado, na época, principalmente na época de Jesus, uma mulher não ter filho, não ser agraciada com o dom da maternidade, era considerada uma maldição. E era uma vergonha para a mulher não ser mãe. A gente vê como que as coisas, como que a cabeça do povo muda, né? Porque filho sempre na Bíblia foi sinal de bênção. Filho nunca é maldição, filho nunca é um atrapalho. É claro que se você tiver mais um filho, é menos uma viagem que talvez você vai fazer, é menos uma curtição, porque você terá que dividir, né, a despesa familiar. E a gente hoje vive num mundo hedonista, né, que quer viver o prazer pelo prazer, e isso é bem complicado. Mas Ana era essa, que não podia ter filho. E noite e dia ela chorava diante de Deus, até que as orações de Ana foram atendidas e ela então fica grávida do pequeno Samuel. Samuel, e ela, quando recebe a notícia, olha o coração dessa mulher. A primeira coisa que ela faz é exatamente oferecer o filho para Deus. E quando o menino desmamou, ela entrega Samuel ao templo e ele vive e cresce no templo junto com o sacerdote Eli. Então, o que nós estamos lendo aqui agora é exatamente Samuel, já meio crescidinho, que vivia no templo e ele dormia diante da Arca de Deus. Essa é a cena. É uma cena como cada um de nós a gente pode viver, né? Nós estamos falando de alguém que vivia no templo do Senhor. A palavra diz: Então o Senhor chamou Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. Ele vai deitar de novo. O Senhor chamou de novo Samuel. Samuel levantou e foi de novo a Eli. Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei. Volta a dormir. E aí, nesse meio tempo, que vem o segredo de tudo aqui dessa palavra. Aí diz assim, antes do Senhor chamar a terceira vez, porque Deus chama Samuel
3 vezes. Diz lá, Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra não tinha sido manifestada a ele. Então, embora Samuel vivesse no templo do Senhor, diante da Arca da Aliança, ele não conhecia o Senhor. Aqui, irmãos, eu gostaria de trazer essa realidade para nós. Quantos irmãos, quantas pessoas, que não estou colocando uns melhores do que o outro, não é isso, mas quantas pessoas vivem na casa de Deus, alguns até na presença do Santíssimo Sacramento, e não conhecem a Jesus. É lamentável, mas essa é uma realidade, é uma verdade. Pessoas, inclusive, que rezam o terço, participam das missas, participam de adorações, vão até para retiros, mas não conhecem o Senhor. É o caso de Samuel. Estava lá, na casa do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Deus não tinha se manifestado para ele, ou seja, a palavra de Deus não tinha entrado ainda no coração de Samuel. Ele não estava ainda habilitado na vida espiritual, então Deus para ele era uma teoria, como que é para muitas pessoas, né? Ele não conhecia, diz lá, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E veja, aqui tem um grande detalhe, conhecer na Bíblia significa experimentar. Experimentar. Samuel não tinha feito a experiência ainda da vida sobrenatural com Deus. Era algo estranho para ele, era algo, e assim, né, irmãos, veja, e é muito disso, nós vemos muito isso ainda acontecer, infelizmente, né? Quando tem coisas, por exemplo, na igreja, que são muito, muito, muito espirituais, e eu não estou falando aqui de fogos de artifício, porque infelizmente hoje dentro da igreja existe muito fogos de artifício, existe muita bombinha instalando por aí, mas isso não é o fogo de Deus. Isso não quer dizer que seja o fogo de Deus, né? A pessoa pode chorar, espernear, rolar, fazer qualquer coisa, né? E sai dali e volta para o pecado. Isso não é o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele queima e nos muda completamente. Você é assim e passa a viver desse jeito. Ah, sim, aí o fogo de Deus está aí. Então, tem muitas pessoas que participam disso tudo, mas não fizeram a experiência ainda de Deus. Não fizeram ainda no seu coração essa experiência transformadora. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho visto verdadeiras conversões. Por vários lugares que já fui, por várias pessoas que eu já conheci, e que em momentos profundos em que Jesus se manifestou para certas pessoas, eu conheço pessoas que já passaram muitos anos, e essas pessoas, elas tiveram a vida totalmente transformadas, nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas. Eu não estou dizendo que ao longo do caminho possa ter quedas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que um coração tocado pela vida sobrenatural, um coração que experimentou de verdade o fogo de Deus, não um fogo de artifício, o fogo de Deus de verdade, e que queimou o seu coração, e que você experimentou que Deus, ele é uma realidade, você experimentou a salvação de Deus na sua vida. Você pode até voltar a cair em algum outro pecado, mas eu digo, você não cairá nunca mais por vontade própria, será puramente fraqueza, mas imediatamente o Espírito Santo vai contristar o seu coração e com certeza você retornará ao caminho da santidade. Deus nos livre de cometer pecado, mas se acontecer, imediatamente você sentirá o toque do Espírito Santo nos causando uma grande contrição no nosso coração. Então Samuel, ele não conhecia, Deus estava falando com ele, Deus estava chamando ele, mas como ele não conhecia, ele pensava que era Eli. Quantas vezes Deus está nos falando e a gente responde para o mundo, a gente responde para A, para B, para C, mas não responde para Deus. Por quê? Porque a voz de Deus ainda é estranha para cada um de nós. É estranha, né? Nós precisamos nos abrir a essa vida que Samuel não conhecia, mas que quando Deus o chama, e Eli percebendo isso, diz, olha, Eli percebeu que era Deus, e quando ele te chamar,
E você vai responder: Senhor, fala que o teu servo escuta. O resultado disso, o final dessa passagem é linda, porque o final do texto, que é a primeira leitura de hoje, termina dizendo assim: ele crescia diante de Deus, Deus estava com ele, e ele não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Ou seja, esse garoto foi completamente tomado pelo poder e pela graça de Deus. Irmãos, é disso que nós precisamos. Eu peço a Deus hoje que cada um de nós tenha esse encontro, que faça a gente conhecer a Deus, não por uma palavra, não por uma teoria, né? Não por um conhecimento simplesmente racional, mas um conhecimento que extrapola para além de todas as realidades e que a gente possa experimentar o quanto Jesus é vivo e deixar que o fogo dele queime o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.